Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus. Hoje nós vamos ter uma mensagem de milagre, de cura. E nesta noite eu quero trazer para você também o poder de Deus, o poder da cura que o Senhor tem feito nas nossas vidas, de todo aquele que crê. Mas antes de nós ouvirmos a palavra, eu gostaria de dar um tempo para você. Vai ser tocado um louvor agora. Nesse período desse louvor, eu gostaria que você reunisse a sua família para juntamente nós estarmos ouvindo a palavra de Deus. Enquanto toca esse louvor, corre lá rapidinho, reúna todos, porque Deus quer falar com você e com todos os seus familiares também. Amém? Quero tocar em Ti, Senhor. Quero tocar em Ti com a minha adoração. Quero tocar em Ti, Senhor. Quero tocar em Ti, Senhor. Quero tocar em Ti com a minha adoração. Meu desejo quando eu toco em Ti, Tua glória posso ver. Quando eu toco em Ti, sou tocado por Seu poder. Em Ti, Senhor. Quero tocar em Ti com a minha adoração. Quero tocar em Ti, quero tocar em Ti com a minha adoração. Meu desejo é, Senhor, meu desejo é Tua face contemplar. Quando eu toco em Ti, Tua glória posso ver. Quando eu toco em Ti, sou tocado por Seu poder. Meu desejo, meu desejo
glória posso ver. Quando eu toco em ti, sou tocado por seu poder. Toque nele, toque no Senhor, toque no Senhor. Meu desejo é tua face contemplar. Quando eu toco em ti, tua glória posso ver. Quando eu toco em ti, sou tocado por seu poder. Pelo poder de Deus, seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Eu toco em ti, tua glória posso ver. Quando eu toco em ti, tua glória posso ver. Eu toco em ti, sou tocado por seu poder. Oh Senhor, toca-nos com teu poder, Senhor. Aleluia, aleluia. Toca-nos, Senhor. Toca-nos com teu poder, Senhor. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de 1 ao versículo 3. 2 Reis, capítulo de número 5,
versículo 1 ao versículo 3, que nos diz assim: o título desta noite é Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e esse era varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém? Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Peço ao Senhor para falar com você nesta noite, porque eu tenho certeza que você veio para ouvir a palavra de Deus. O Senhor não vai despedir você vazio. Não somente você, mas a todos que estão juntamente ouvindo esta palavra. Amados, feche os teus olhos. Peça a Ele para falar no seu profundo. Talvez você nesta noite está precisando de uma resposta do Senhor. E esse é o momento da resposta que o Senhor vai dar. Mas é preciso nos achegarmos até Ele, porque a palavra de Deus diz: achegai-vos até a mim e eu chegarei até vós. Amém? Pai querido e Deus amado, nós queremos, meu Deus, render graças a Ti. Queremos, Pai Santo, estarmos na Tua presença, Te louvar, exaltar e glorificar o Teu nome, porque, meu Deus, só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Queremos, meu Deus, ouvir a Tua palavra. Fale conosco, meu Deus. Fale conosco aquilo que está no Teu coração para o nosso coração. Fale, meu Deus, aquilo que estamos necessitando de ouvir nesta noite, Pai. Pai Santo e Deus amado, derrama unção de sabedoria sobre as nossas vidas. Que não sejamos, Seu Deus, apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Pai Santo, que Teu Espírito Santo venha nos dar sabedoria e entendimento, Senhor, para que possamos entender tudo que for ministrado nesta noite, vindo do Teu trono para as nossas vidas, Pai. É o que nós Te pedimos, é o que nós Te agradecemos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus tem essa palavra para a tua vida desta noite de hoje, que fala sobre cura, sobre o milagre de Deus na vida de um homem que não era um homem de Deus, que depois que ele recebeu esse milagre, ele passou a ter intimidade com Deus, passou a seguir ao Senhor e teve a sua vida totalmente transformada. Eu sei, meus irmãos e minhas irmãs, que todos nós tivemos uma vida diferente da que temos hoje, antes de conhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Antes, nós achávamos que conhecíamos a Deus, mas não conhecíamos a Deus. Achávamos que tinha o Senhor Deus como Senhor das nossas vidas, mas não tínhamos, estávamos sendo enganados. Porque o próprio Jesus disse, amados, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então, amados, muitas pessoas costumam dizer que todos os caminhos levam a Deus, mas só Jesus leva a Deus. Essa é a prova viva de que para chegarmos a Deus, para recebermos de Deus todas as promessas, é necessário termos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A Bíblia nos fala de um homem chamado Naamã, que a Bíblia fala, meus amados, que esse homem, ele é uma pessoa muito famosa, muito importante, tinha uma autoridade muito grande. Ele era chefe do exército do rei da Síria.
tinha milhares e milhares de homens sob o seu comando. E esse homem, ele então tinha um grande problema. Ele tinha autoridade, ele era famoso, bem de vida financeiramente, tinha autoridade sobre as pessoas, mas estava condenado à morte. Era um homem que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, conforme está escrito no texto, deu a ele muitos livramentos nas guerras, porque o Senhor conhecia o coração dele. O Senhor sabia que através daquela vida muitas pessoas iam ser salvas. Através daquela vida, ele ia transformar todos os familiares de Naamã. E esse homem tinha um problema sério, estava condenado à morte. Tinha tudo, tinha dinheiro, tinha cargo, tinha respeito, mas o dia deles estavam sendo contados. Ia se apressar porque ele tinha uma enfermidade muito grave, que era a lepra. A lepra era, naquela época, incurável. Dificilmente as pessoas se curavam da lepra. E não é como hoje, que tem medicamentos que facilitam a cura da lepra. Mas naquele tempo não. Era uma doença que ia assim comendo as pessoas aos poucos, e eles não sentiam dores. Hoje na medicina é chamada de hanseníase. Mas aquele homem estava se comendo, sendo comido por aquela enfermidade. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele ficaria inválido. Mais cedo ou mais tarde ele perderia as mãos, os dedos, o braço. A lepra estava comendo dia a dia aquele homem. Mas Deus tem um propósito, amados. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Ele tem uma história para as nossas vidas. E a Bíblia fala que houve uma guerra entre Israel e a Síria. E nesta guerra, Israel tinha perdido a guerra contra os sírios. E naquela época, quando um país perdia a guerra contra o outro, então aquele que ganhava a guerra ou aquela batalha levava como escravo aqueles que podia ser útil para eles. Eles deixavam os velhos para trás, deixavam os inválidos para trás, mas aqueles jovens, aqueles homens que podiam ser útil para eles, aquelas crianças que seriam futuros guerreiros, eles levavam como escravos, como servos dele. E dentre essas guerras, amados, o rei da Síria levou para a casa dele uma menina israelita. E essa menina então sabia, porque ela estava convivendo ali na casa de Naamã, como serva ali, como escrava, porém servindo ali. Ela não podia fugir de lá. Mas ela via aquele homem com aquelas feridas, aquelas roupas sujas quando era para lavar, sujas daquelas salmouras, daquelas feridas. E ele então disse para a esposa daquele homem, ela disse algo, meus amados, que é muito importante. Ele diz assim, que se aquele homem estivesse diante do homem de Deus, lá na cidade de Samaria, ele o curaria da lepra. Olha a situação dessa menina, o coração dessa menina. Ela poderia estar ali não se ligando para isso. Eu estou aqui como serva, como escrava, não estou ganhando nada por isso. O meu povo perdeu a guerra, o meu povo está sendo escravo desse povo da Síria, e eu aqui servindo como escrava. Eu não vou me preocupar com esse moço, ele que morra com a enfermidade dele.
Mas não foi isso não, meus irmãos. Aquela menina tinha o coração transformado. A Bíblia fala, meus amados, que o Senhor transforma o nosso coração. Ele tira o coração de pedra e nos dá o coração de carne, um coração ensinável. E essa menina, ela tinha o coração quebrantado. Ela tinha Deus no coração dela. Ela tinha o poder de Deus, ela tinha a unção do Espírito Santo, ela tinha amor no coração dela. E ela então disse para a esposa de Naamã, se Naamã estivesse ali naquele lugar, ele seria restaurado da sua lepra. A esposa de Naamã passou para ele essa informação e ele então achava, veja bem, o achômetro do homem. Muitas vezes a palavra de Deus ela nos diz o seguinte, que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Que os nossos pensamentos são inferiores. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso. Os nossos caminhos, o Senhor, Ele diz que são mais altos do que os nossos caminhos. E aquele homem achou que foi procurar a autoridade de Israel. Ali para que fosse ali, ele procurou o rei dele e falou, olha, é o seguinte, se eu for lá onde está o rei de Israel, lá em Israel eles vão me curar. E o rei da Síria também não entendia nada, não conhecia o Senhor, não conhecia Deus, não tinha intimidade com Ele, eram idólatras. Ele achava que o rei de Israel iria curar aquele homem. Então ele deu cartas para ele, deu alguns objetos para ele, para que pudesse levar de presente para o rei de Israel, que assim que aquela carta chegasse nas mãos do rei de Israel, ele iria então curar a Naamã daquela lepra. E o rei de Israel, quando chegou lá, ele chegou na frente do rei de Israel, com cavalos, todo bonitinho, com aquela pomba toda. O rei de Israel se revoltou muito. Está pensando que eu curo pessoas? O rei da Síria está querendo arranjar alguma para mim, alguma cilada para mim. Mas nisso, a Bíblia não dá detalhes, mas Eliseu, um homem de Deus que tinha intimidade muito grande com Deus, ouviu que o rei de Israel rasgou as suas vestes, era costume naquela época, e se revoltou muito. E disse para o rei assim, manda ele falar comigo, não precisa rasgar as suas vestes. Manda ele falar comigo, que ele vai ver que existe profeta em Israel e que existe um Deus em Israel. A confiança desse homem que ele tinha com Deus. Eliseu era um dos discípulos, era um discípulo de Elias, e que ele foi um sucessor de Elias, quando Elias foi arrebatado aos céus. Eliseu ficou ali, usando da unção daquilo que Deus tinha dado para Elias, foi transferido para Eliseu. E Eliseu tinha uma intimidade muito grande com Deus. Quando nós conhecemos verdadeiramente o Senhor Jesus, quando nós conhecemos a palavra, nós passamos a ter cada vez mais a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós somos renovados, somos transformados. E a palavra de Deus diz que o próprio Senhor Jesus diz que tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo, nós vamos receber. Que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, que Ele dará a conhecer cada vez mais. E Eliseu era um homem assim, ele tinha intimidade com Deus. Muitos milagres Deus operava através da vida de Elias, que depois que Eliseu ficou no lugar dele, passou a ser sucessor de Elias, então Elias passou a operar grandes milagres
Deus começou a operar grandes milagres através de Eliseu. Deus honrava aquilo que Eliseu falava. E muitas vezes o Senhor nos honra. Quando nós oramos ao Senhor, clamamos a Deus por misericórdia, oramos intercedendo por uma pessoa, Deus ouve a nossa oração. E Ele então age ao nosso favor. Ou age a favor da vida daqueles que nós estamos intercedendo por eles. Por isso que a Bíblia fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aí o que aconteceu? Eliseu foi com seus cavalos, tudo bonitinho, naquela carruagem, foi ali procurar o homem de Deus. Ou melhor, Naamã foi na casa de Eliseu procurar esse homem de Deus, porque sabia que ele seria curado, a menina tinha falado, e sabia que o povo de Israel era um povo que era temente a Deus, mas muitas vezes eram falhos também. Mas ele foi ali, Naamã foi ali até Eliseu, desceu ali. Na ótica de Naamã, diante daqueles soldados que estavam todos juntos deles, ali, né, vamos dizer assim, aquela plateia, ele pensou na cabecinha dele: esse homem vai sair, vai colocar a mão sobre a minha cabeça, vai estender a mão sobre mim, vai passar a mão na lepra, vai invocar o seu Deus e logicamente serei curado. Mas para a decepção dele não foi isso que aconteceu, meus irmãos. De lá de dentro, Deus mandou Eliseu mandou o secretário dele, Geazi, para avisar para Naamã lá fora. Ele nem viu o homem de Deus. Geazi foi lá e falou com ele: olha, é o seguinte, o Eliseu falou para o senhor dar 7 mergulhos aí no Rio Jordão que o senhor vai ser curado. O homem ficou revoltado. Justamente o secretário dele, que não vai me curar, e o homem que vai me curar nem veio tocar sobre mim suas mãos para que eu me liberte dessa lepra. É aí, amados, que eu vejo muitas vezes o trabalhar de Deus nas nossas vidas. O homem de Deus, ele se revoltou muito. Olha o que diz no versículo 5, capítulo 5, do versículo 11, que diz assim: Naamã, porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar deles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Pensa bem a situação desse homem. A autoridade é mais ou menos aquilo que nós ouvimos hoje de determinadas pessoas. Você sabe com quem você está falando? E justamente Naamã pensou assim: eu não poderia me banhar lá na minha terra, os rios lá, e começou a descer a lenha no rio, ali Jordão, justamente aquele rio onde Jesus foi batizado. Não são melhores do que as águas daqui de Israel? Quer dizer, ele colocou todas as águas de Israel num pacote só e dizendo que a terra dele era melhor, a água dele era melhor. O interessante disso aí é que Deus tem uma maneira de tratar com todos nós. Ele trata comigo, trata com você. Todos nós sabíamos e todos nós sabemos que o Rio Jordão
Ele não cura ninguém. Muito menos Eliseu. Quem cura é Jesus. Amém? É Jesus quem cura. É Jesus o Deus Todo-Poderoso. Ele que nos livra, Ele que nos liberta, Ele nos cura. Ele que faz nova todas as coisas. Mas o que o Senhor quer nas nossas vidas é que nós sejamos transformados numa nova criatura. A Bíblia nos fala, portanto, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós andamos em novidades de vida. Cada dia das nossas vidas, o Senhor opera um milagre nas nossas vidas. Quando nós acordamos, levantamos, já aconteceu mais um milagre. Nós estamos vivos para exaltar e glorificar esse Deus maravilhoso. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, nós reconhecemos que somos dependentes do Senhor Jesus, nós temos um dia de vitória naquele dia. Porque nós colocamos o Senhor Jesus na nossa frente. Nós colocamos o Senhor Jesus, que é Senhor das nossas vidas, como aquele que vai na frente quebrando barreiras, quebrando grilhões, dando-nos a vitória. Ele vai na frente, ele dá o passo dele, nós damos um passo atrás dele. Não fazemos o contrário, porque infelizmente existem algumas pessoas que precisam do Senhor Jesus só na hora do aperto, na hora das lutas, das dificuldades. E quando alcança, acha que não precisa mais do Senhor. Mas a barriga não dói só uma vez, não. Nós almoçamos, nós alimentamos todos os dias. Tem pessoas que não jantam por uma questão pessoal. Mas pelo menos uma alimentação por dia nós temos de ter. E quando nós nos alimentamos, nós fortalecemos o nosso corpo. E nós precisamos alimentar também o nosso espírito. E alimentamos o nosso espírito orando, buscando a presença de Deus, lendo a Bíblia. Ficarmos dependentes totalmente do Senhor, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor colocou em minha vida. E aí nós vamos com aquela mente limpa, confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas. É o Senhor das nossas vidas, é o Senhor que dirige as nossas vidas. Por isso que Ele é chamado de Senhor. Jesus não é somente Salvador, mas Senhor das nossas vidas. Senhor é aquele que dirige, Senhor é aquele que orienta. Esse é o Senhor das nossas vidas, o nome dele é Jesus. E Deus, amados, Deus ele queria operar um milagre completo na vida de Naamã. Ele não queria dar para ele somente a salvação, mas ele queria mudar Naamã por dentro, porque externamente todos o conheciam. Muitos viam e sabiam que Naamã era um leproso e que ele estava condenado à morte. Mas o que Deus queria tratar com aquele homem é que cada situação, cada mergulho que ele desse naquela água, ele estava sendo tratado de uma causa. É assim que Deus faz conosco. Quando nós viemos para Jesus, nós chegamos muitas vezes com um monte de interrogação sobre as nossas vidas, um monte de crenças, um monte de eu acho, um monte de ilusões sobre as nossas vidas, até servindo a outros deuses, com outras crenças. E o Senhor Jesus começa a trabalhar na nossa vida gradativamente. Eu costumo dizer, meus irmãos, que nós somos um diamante bruto. Quando o Senhor Jesus nos pega, o diamante bruto não tem grande valor. Ele tem valor porque as pessoas disseram que aquilo ali é um diamante e vai ser trabalhado. Mas se der para uma pessoa leiga, ele vai pegar aquele pedaço, aquela rocha, ele vai jogar fora.
porque simplesmente para ele não tem valor nenhum. Mas quando coloca aquela pedra, aquela rocha, nas mãos de um ourives, e ele começa a lapidar aquele diamante, ele vai tomando forma, e de repente, quando ele termina o trabalho dele, aquele diamante fica valendo uma fortuna, porque ele foi lapidado de uma maneira muito especial. Antes, desconhecido, não tinha valor. Agora, lapidado pelo ourives, ficou aquela joia brilhante, valiosíssima. É assim que Deus trabalha nas nossas vidas. Deus trabalha nos lapidando. Nós éramos uma pedra bruta, cheia de defeitos, cheia de incrustações, cheia de impurezas. E o Senhor Jesus pega o martelinho dele ali e começa levemente batendo cada cantinho ali, dando uma nova moldura para que nós sejamos cada vez mais essa bênção maravilhosa, esse diamante maravilhoso qual nós somos. Mas há muito tempo, às vezes, o Senhor leva. Porque se o Senhor fizer tudo de uma vez, amados, nós não vamos conseguir entender. Nós vamos ficar com tantas coisas dentro de nós. E só através da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, da intimidade com o Senhor, é que nós vamos então sermos transformados gradativamente. E foi isso que aconteceu com Naamã. Naamã, então, Deus, usando aquele homem, usando Eliseu, disse para ele: mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Já tratando com ele, já começando a limpá-lo por dentro, para tirar toda aquela sujeira que as pessoas não conheciam, que Deus conhecia. O Senhor conhece a nossa intimidade e a nossa necessidade. Ele sabe daquilo que nós precisamos. E muitas vezes nem nós mesmos sabemos daquilo que precisamos. Às vezes fixamos num ponto X, é aquilo, eu quero isso. Mas Deus fala conosco: você precisa disso. Mas você precisa muito mais. Você precisa disso, daquilo, e eu vou trabalhar para que você conquiste tudo isso que você necessita. E assim ele fez com Naamã. Aí chegaram os funcionários, os subordinados da Naamã, falou: mas não, Senhor, se o homem de Deus pedisse para o Senhor algo mais difícil, o Senhor não faria? Ainda mais mergulhar 7 vezes nesse rio. Mergulhe, obedeça ao homem de Deus. E ele então se conscientizou que não era tão difícil assim mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Que cada mergulho tinha um propósito. Ele aceitou. Então ele entrou ali, tirou ali, logicamente, aquelas vestes maravilhosas de comandante, e deu o primeiro mergulho. Qual foi o primeiro mergulho? Se humilhar diante de Deus para ser tratado do orgulho. É a primeira área que Deus trabalha na nossa vida. Segundo mergulho. Primeiro mergulho, ele não viu acontecendo nada. Bom, disse que é 7, então vou mergulhar pela segunda vez. Segundo mergulho, expor o escondido que o incomodava. Ferida da alma e do corpo. Terceiro mergulho, ser dependente de Deus, precisava da cura, precisava da libertação e da restauração. O Rio Jordão não curava ninguém, todos sabiam disso. Outro mergulho que ele deu, obedecer às ordens do homem de Deus, pois é Deus quem usa. Quando o pastor te der uma orientação para você orar, para buscar a palavra de Deus, para você se colocar diante do Senhor, vai, obedeça, porque é homem de Deus.
Ele tem intimidade do Senhor, é sacerdote do Senhor aqui na terra. Vai, faça aquilo que o homem de Deus está mandando você fazer. Outro mergulho, não oferecer sacrifício a outros deuses. A palavra de Deus diz, meus amados, é muito importante nós entendermos que Deus, Ele conhece a nossa intimidade. Ali nos 10 mandamentos, a palavra do Senhor diz assim: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. O Senhor não quer que nenhum homem se curva diante da imagem de escultura. E Naamã, ele se curvava diante de Deus, diante de imagem de esculturas. Um daqueles mergulhos, exatamente para tratar essa idolatria. Outro mergulho, dar testemunho do Senhor. Isaías 44, versículo 8, a parte B diz assim: porque vós sereis as minhas testemunhas, há outro Deus além de mim? Naamã tinha muitos subordinados a ele, e o testemunho de Naamã faria com que muitos se convertessem ao Senhor e deixassem de servir a outros deuses. Finalmente, ser adorador de Deus. Outro mergulho. Mateus 4,10, a palavra do Senhor diz a Satanás: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Esse mergulho que Naamã deu foi para deixar de ser idólatra e para servir unicamente a Deus. 7 mergulhos de Naamã. Devemos fazer como Naamã, mergulhar em Cristo para sermos transformados. E a Bíblia fala que quando Naamã deu o 7º mergulho, a palavra de Deus disse que ele se tornou, a sua pele tornou-se como a pele de uma criança. Deus faz nova todas as coisas. Deus cicatriza as feridas. Deus, amados, Ele muda a nossa maneira de pensar. Ele cura, Ele liberta, Ele restaura. E Naamã não foi diferente. A palavra do Senhor diz, amados, em Atos capítulo 3, versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Mateus 6, 24 diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará de um e desprezará o outro. Então o que Deus queria, Naamã, para ele, para que ele desse testemunho. Agora Naamã tinha esperança, ele poderia fazer projetos de vida. Ele poderia, meus irmãos, estar agora mais próximos de Deus. Ele foi curado. E ele ofereceu todas aquelas roupas, todos aqueles presentes ali para Eliseu: ó, toma, porque eu vi um milagre acontecendo. Ele falou: não, de graça eu recebo, de graça eu dou. Não aceitou de maneira nenhuma aqueles presentes, que antes a princípio era para o rei de Israel, mas depois descobriu para o homem de Deus, foi dar para eles aqueles presentes e falou: não, Deus me deu, eu te dei, estamos escritos, vai em paz, que Deus te acompanhe. O interessante é que Naamã ficou tão grato a Deus, porque aqueles 7 mergulhos tirou dele todo o eu acho,
tirou dele tudo aquilo que não provinha do homem. Aquilo que, ou melhor, que não provinha de Deus, mas que provinha da carne do homem. E colocou o Espírito Santo sobre ele. Uma unção de vitória, uma unção de cura. E Naamã ficou tão grato que pediu ali para o homem de Deus, Eliseu, está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 17, disse Naamã: seja assim contudo, dê-se a esse teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a esse teu servo holocaustos, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Naamã foi tão grato a Deus. Como ele morava na Síria, ele se contentava com um pouco de terra para que ele pudesse ajoelhar naquela terra, como se estivesse em Israel, adorando a Deus. E pediu perdão a Deus por ele ter ali servido a outros deuses. Mas a Bíblia nos fala, meus amados, que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, do nosso passado. O que interessa para Deus é quem nós somos hoje, quem seremos amanhã. O passado só interessa para o diabo. A Deus interessa o hoje, o amanhã. E Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós servimos a um Deus único, a um Deus verdadeiro, que nos lapida, nos transforma numa nova criatura. Aquele homem voltou para a terra dele. A Bíblia não fala, porque se tivesse que escrever a história todos em detalhes, imagina quantos livros seriam necessários. Mas eu creio, amados, que muitos se converteram através de Naamã. Naamã passou a ser, meus irmãos, um grande pregador do Evangelho. E viu que aquelas imagens a qual eles estavam servindo não fizeram nada para ele. Quem fez foi Deus. Quem fez foi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que deu para ele uma nova vida, uma nova esperança. Eu pergunto para você nesta noite: qual é a sua enfermidade nesta noite? Ela é física ou é espiritual? Se ela é física, Jesus cura. Se ela é espiritual, Jesus cura. Naamã reconheceu o poder de Deus. E nós precisamos reconhecer que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que veio aqui na terra em forma humana. Eu quero orar por você agora. Nós devemos sermos gratos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Seja grato também ao Senhor. Todos os dias agradeça a Ele. Você está precisando de uma cura hoje? Entrega. Entrega nas mãos do Senhor, confia nele. Se Ele manda você orar, ora, confie na sua oração, que Ele está ouvindo a sua oração. Se for enfermidade espiritual, fraqueza espiritual, peça ao Senhor para ajudar você, para dar mais fé em você. Mas você só adquire fé orando, lendo a palavra de Deus e confiando no Senhor. Amém? Vamos orar. Coloque nas mãos do Senhor a sua necessidade. Mesmo que você ache impossível, você serve o Deus do impossível. Não é você que vai fazer, é Jesus que vai fazer. Vamos orar. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas o Senhor sabe. Vamos falar com Ele nesse momento. Levanta suas mãos para os céus. Pai querido e Deus amado, aí estão os teus filhos, Senhor. E nós como os teus servos nesta noite, Pai. E rogamos a Ti em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que opera um milagre sobrenatural nas nossas vidas, Pai Santo. Em nome de Jesus, queremos cura da alma, do corpo e do Espírito, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, aumentando a nossa fé. A crermos, Senhor Deus, nos milagres, porque Tu és o Deus dos milagres, Senhor. Pai Santo, assim como o Senhor fez com Naamã, cure, Pai eterno, para que essa pessoa venha mergulhar na Tua santa palavra e ser curada e restaurada, Pai.
dessa enfermidade física, ou talvez dessa fraqueza espiritual que o Senhor possa estar restaurando agora, Pai. Pai, nós confiamos nas Tuas promessas, e eu, como Teu servo, como Teu sacerdote nesta noite, eu entrego esta vida nas Tuas mãos, confiando, tendo a certeza que o Senhor vai operar um milagre, porque a Tua palavra diz, Senhor, o que duas pessoas concordarem aqui na terra está concordado nos céus, e que tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo, nós recebemos, e baseado na Tua santa palavra, Pai, eu declaro cada um dos Teus filhos curados, libertos, para a glória do Teu nome, Pai. Receba a Tua cura, receba a Tua vitória, receba a Tua paz, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a tua vida, profetiza sobre a tua vida, busque cada vez mais o Senhor. Amém? Até a próxima vez e que Deus abençoe.